Chegamos! Nossa aula de número 17, praticamente a última. Depois vamos fazer apenas uma conclusão do curso, que também terá coisas boas, importantes, e também será aquele momento de formatura. Mas deixa para a conclusão. Vamos falar dessa aula aqui. Outras cerimônias utilizadas. Vimos na aula 16 tipos de celebração e vimos uma em específico, que é a chamada duas cerimônias em uma. Nessa aula eu quero falar de outras cerimônias que são utilizadas e que estão sendo muito utilizadas. Mas geralmente, essas cerimônias que eu vou falar aqui, deixa eu chamar a sua atenção. Essas cerimônias que eu vou falar aqui, elas são mais usadas por mestres cerimoniais. Quem são estes? São profissionais, assim como você, mas que não têm envolvimento religioso. Não são religiosos nesse sentido de pertencer a um clero, a uma igreja, né, de ser um ministro. E por conta disso, eles também não conseguem oferecer um serviço que você consegue, que você como juiz de paz eclesiástico consegue. Lógico, você sendo um ministro de confissão religiosa. Vamos deixar bem claro isso. Tendo ali uma igreja onde você pode, onde vai te dar cobertura jurídica para exercer essa função. E alguns até já entraram em contato comigo querendo fazer o curso, e depois eu sempre falo, olha, eu não quero te desanimar, mas infelizmente você não vai conseguir exercer a função de juiz de paz eclesiástico. E eu deixo bem claro, e eu falo bem claro isso daqui, eu falo o seguinte, olha, você não está sendo proibido de fazer o curso. Quer fazer o curso? Faça o curso. Faça para conhecimento, faça o curso, pode fazer o curso. Mas, na hora de exercer a função, você não vai conseguir, não por causa do curso. Lá no cartório vai te dar um impedimento. Por quê? Porque o tipo de casamento que o juiz de paz eclesiástico ele celebra é o casamento número 1 aí, chamado casamento religioso com efeito civil. Tá? Então, eu sempre falo isso. Então, dito isso, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Estes mestres cerimoniais, celebrantes também de casamento, depois você pode pesquisar no Google aí, você vai encontrar um monte. Eles celebram apenas a parte festiva, que não é religiosa, tá? Não tem vínculo religioso, e não tem validade para fazer o que você faz como juiz de paz eclesiástico, de ter o efeito civil a tal ponto que os noivos não precisam nem ir no cartório, se você, lógico, estiver prestando o serviço todo o processo. E aí você já viu nas aulas 11 e 12, onde é falado, se não viu, veja essas aulas, você vai entender. Então o que acontece? Se você prestar, por exemplo, esse serviço chamado todo processo, ou meio, né, os noivos, eles não precisam nem ir no cartório. Você já faz toda a tramitação. Por quê? Porque você vai conseguir o efeito civil. Qual que é o efeito civil? É aquilo que eles buscariam lá no cartório. Então, voltando a falar, esses mestres cerimoniais aí, eles não conseguem ter o efeito civil. Então, quem contrata o serviço deles, contrata já sabendo que eles vão celebrar apenas a parte festiva, que não impede também do juiz de paz eclesiástico fazer também apenas a parte religiosa, por exemplo. Como já foi dito, os noivos se casaram no cartório, depois vieram até você e falaram, olha, quero contratar apenas a parte religiosa. E toda a tramitação nós vamos vir aqui já casados no civil. Quero apenas a parte religiosa. Então você vai celebrar apenas a parte religiosa. A cerimônia religiosa.
Está nas aulas 11 e 12 também. Então o que acontece? Eles não têm esse tipo de serviço e a eles cabem fazer apenas a parte festiva. E nesses tipos de cerimônias aqui que nós vamos ver, quer dizer, não vamos ver nem um terço, tá, dos tipos. Eu só trouxe aqui 3 exemplos. Até porque tem alguns que não tem nada a ver assim, que não cabe ao cristão fazer, tá? Alguns que não cabe ao cristão fazer. Mas tem alguns que é muito divertido e pode ser um quebra-gelo na cerimônia. Pode ser algo que vai dar um charme, tá? Essa aula aqui é muito especial, que pode te dar ideias para fazer algo que vai quebrar o gelo, que vai te dar argumentação, que vai encorpar na ministração da palavra, pode ajudar bastante, tá? Eu trouxe aqui 3 exemplos apenas, só para abrir horizontes, tá? Esses 3 exemplos é para abrir horizontes, mas tem dezenas e dezenas de tipos de cerimônias que podem ser realizadas com todo tipo de coisa. Algumas até que eu não indico, mas outras, como por exemplo algumas aqui que eu trouxe, você pode modificar também. Não precisa seguir à risca, mas você pode modificar, pode apenas te dar uma ideia. É o que eu estou falando, é um quebra-gelo, tá? Outras cerimônias utilizadas, vamos ver aqui. Conheça outros tipos utilizados em cerimônias de casamento. Trouxe aqui 3 exemplos. Primeiro exemplo, cerimônia das areias. Segundo, cerimônia da árvore. Terceiro, cerimônia dos balões. Eu acho esses exemplos aqui bem criativos, bonito, quebra o gelo. Não precisa fazer a risca conforme alguns fazem. Pode modificar, fazer do seu jeito, de um jeito mais cristão, mais condizente, que vai envolver a palavra de Deus também. Você pode apenas abrir horizontes. Isso aqui é para abrir horizontes. É para você ver que eu acho que a palavra-chave aqui dessa aula é você se enxergar como um profissional, como um prestador de serviço de excelência, diferenciado, que vai satisfazer. Olha, eu estou indo para 13 anos de instituição, à frente de uma instituição, e eu não tenho assim coisas de processas, coisas, a gente não tem, porque a gente busca, não somos perfeitos, pelo contrário, temos 1000 e lá vai defeitos, e bota 1000 e 1000 e 1000 e 1000, mas a gente sempre busca fazer o melhor, porque é tão gratificante você ver a satisfação de quem está recebendo o serviço, é muito bom. Isso aqui vai te ajudar. Essa é a palavra-chave para essa aula. Então veja só, olha só. Essas 3 cerimônias, elas são da seguinte forma. Vamos aqui para a cerimônia das areias. É um evento colorido e belo. Cada noivo derrama em um único vidro areias de cores diferentes, né? Para representar a singularidade do casal e a indissolubilidade do casamento. Afinal de contas, o desenho formado é único e praticamente impossível de separar os grãos de areia novamente. Olha que coisa bonita. Os noivos pegam as areias, cada um de cor diferente, né? Pode envolver mais pessoas também. Não existe regras para esse tipo de coisa. Você também não precisa fazer isso. Isso aqui é apenas a aula de abrir horizontes, de você analisar, de usar como quebra-gelo, ou algo criativo que vai envolver a palavra de Deus. Aqui mesmo eu enxergo muita palavra de Deus que pode ser encaixada aqui. Eu enxergo muito. As areias, elas estão se unindo nesse vidro de tal forma que é impossível alguém separá-las novamente. Assim Deus deseja que seja o matrimônio. Tem muita coisa que pode envolver a palavra de Deus aqui, tem muita coisa bonita.
Assim Deus deseja. E é verdade. O que uniu Deus jamais deve agora ser separado pelo homem. Tornar-se-ão uma só carne. Essas areias, então, elas se tornaram uma só carne. Então veja que tem coisas que podem envolver muita palavra de Deus aqui. Outros fazem diferente, você pode até ver alguns fazendo, eu não gostei desse tipo não, é meio, parece que puxa aí para um lado disso ou para o lado daquilo. Mas faça do seu jeito. Isso aqui é a abertura de horizontes, né? Então, essa aqui é uma cerimônia chamada Cerimônia das Areias, tá? E como eu falei, isso aqui é muito utilizado pelos mestres cerimoniais. Além disso, eles contam a história do casal. Você também pode envolver isso. Antes, vai lá com a sua pranchetinha, conhecer o casal, como que vocês se conheceram, o que aconteceu, algo que marcou o relacionamento de vocês, que quando vocês se conheceram, algo que marcou um acontecimento, qual foi o momento que vocês decidiram se casar. Você pode também contar a história um pouco do casal, fulano e fulano de tal, e aí com essa história já decorada, você envolver também o lado sentimental, trazendo a memória, por que eles estão ali se unindo, né? Tem muita coisa que você pode fazer. E esses aqui são algumas cerimônias utilizadas também, que você pode pegar uma coisinha daqui, outra dali, e montar a sua cerimônia também, montar a sua grade ali, que você vai ter um grande diferencial. E aí temos também aqui a cerimônia da árvore, essa é bonita também, olha só. A cerimônia de casamento que envolve o plantio de uma árvore pelos noivos, representando o cultivo do amor e a prosperidade. Pode representar outras coisas também. Isso aqui não é misticismo, não é nada, não tem nada. É só algo simbólico. A gente usa, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Para que serve essa aliança aqui? Nessa aliança, tem aqui a data do meu casamento e o nome da minha esposa. Tá aqui, ó. Olha só, tá aqui. Eu a coloquei no dedo há 17 anos atrás. Tem 17 anos que eu uso essa aliança. Tá aqui. Ela me deixa mais casado ou menos casado? Ela me impede de eu fazer alguma coisa errada? Ela me impede? Ou impede a minha esposa de fazer alguma coisa errada também? Ela nos impede de separar? Não. Mas é algo que simboliza a nossa união. Então, por exemplo, todos nós usamos, isso aqui não é idolatria, não é isso, não é aquilo, não tem nada a ver. É algo representativo, é como um contrato. Porque o casamento, ele é um contrato, ele não deixa de ser um contrato também. Isso aqui é como um contrato. Eu olho para a aliança, eu sei, eu não preciso me lembrar que eu sou casado, mas eu lembro do compromisso que eu tenho, dos meus votos que eu tenho com a minha esposa. Eu lembro de tudo isso. Isso me traz Deus à minha memória, me traz temor, me traz paciência. Então isso envolve muitas coisas. Assim, também, por exemplo, representando aqui no plantio da árvore, né, a árvore ela cresce. Assim como um casal, ele também se amadurece, né? Há aqueles que dizem que um casal passando aí dos 3 anos ali de convívio já pode aguentar qualquer pedrada, que já tem uma boa experiência já para não estar entrando muito mais em conflito, que todo casal já passou por conflito, isso é bem comum. Quem dizer que não, pode me atirar a primeira pedra aí, viu? Da mesma maneira que o casal tomará conta da planta que verá crescer no quintal de casa, então eles levam para sua casa essa árvorezinha, vai plantar, vai cuidar dela, e no momento que eles verem o crescimento dela, eles vão saber que eles estão crescendo também.
eles estão crescendo espiritualmente, com um compromisso de um com o outro. Aqui tem muita palavra de Deus que pode ser usada, tem muita coisa linda que pode ser usada, né? Também precisará cuidar da sua relação. Para que aquela planta cresça, precisa de cuidados. Para que o casal eles se mantenham casados, eles também precisam cuidar da sua relação. Eles precisam conhecer um ao outro. Eles precisam conhecer a Deus, né? Isso aqui já é ministração, já no casamento. Aqui já é exemplo de ministração. E você percebeu, quero chamar só sua atenção agora, você percebeu que isso dá um diferencial muito grande? Isso é muito bonito, muito bonito. Dá para você usar, se você quiser usar, usa. Se não quiser usar, não usa. Vai ficar bonito também, do seu jeito. Mas isso aqui é abertura de horizontes, tá? Vamos ao nosso último aqui para ver? Olha só. E aí então temos a nossa cerimônia dos balões. Eu acho essa bonita também. Olha só como que funciona. Essa aqui vai ter um gastozinho a mais, né? Cada convidado recebe um balão com gás hélio. Aquele gásinho que vai levar lá para o céu, né? Se encher o balão sem esse gás hélio, não vai levar para lugar nenhum. Ele vai pegar e vai cair. Aí é decepção. Um casamento não pode cair. O casamento tem que ir para o alto. O celebrante pede que cada um dos presentes mentalize um desejo. Isso aqui é algo simbólico. Ou você pode fazer uma oração. Não é melhor do que mentalizar um desejo? Faz uma oração. Vamos fazer uma oração. Nossas orações vão subir aos céus, desejando tudo de bom para o casal. Paz, prosperidade, temor de Deus, bênção do Espírito Santo, bênçãos do Espírito Santo, amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Cada um faz o seu desejo. E aí o que acontece? Para os noivos. E então os balões são soltos e sobem aos céus com as intenções para o casal durante a cerimônia de casamento. Sobe simbolicamente ali aos céus. E aí então fica, como está aí nessa figura abaixo, essa coisa bonita de se ver. E meus queridos, nessa aula, como utilizar outros tipos, né? Como você pode utilizar outros tipos de cerimônias, é só para você pegar algumas coisas. Você pode pesquisar na internet que tem outros tipos também. Isso aqui é apenas uma pitadinha, tá? É uma pitadinha. São 3 exemplos que eu achei bonito, trouxe aqui, mas você pode dar uma incrementada melhor. E nessa aula, nós ficamos por aqui. É a nossa última aula. Vamos para a conclusão. Chegou o seu momento da formatura. Vamos para o nosso próximo vídeo, que é a conclusão, para você receber o seu diploma virtual. Vamos lá. Então,